lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas Formação. E na aula de hoje vamos falar sobre participação feminina nas eleições municipais de 2024, desafios e conquistas. Com Açucena Chaves, vereadora do PT em Cariacica, no Espírito Santo. Eu sou Açucena, eu tenho 25 anos, estou vereadora de Cariacica, no Espírito Santo. Sou fruto das políticas públicas dos governos petistas, tanto a nível federal quanto municipal, onde vim da educação pública, e essa é uma marca da minha trajetória, ser fruto e vir do chão da escola pública, e me tornei enfermeira através das políticas de ações afirmativas. Então, fui cotista na Universidade Federal do Espírito Santo, onde me formei enfermeira, e atualmente também cotista no mestrado em saúde coletiva. Então, gosto de dizer que eu sou fruto desse lugar, e a minha construção como sujeito se passa através dos movimentos sociais. Então, a minha família é fruto da luta pela moradia, a minha casa é fruto da luta pela moradia, e a partir desse lugar em que me conformo como mulher negra, jovem, formada desde o berço na luta e nos movimentos sociais. Então, a minha trajetória perpassa essa construção coletiva, onde o caminho era a educação e a estratégia a luta. Então, desde a minha casa até o postinho, a energia, a escola, sempre foi marcada por esse lugar familiar mesmo da minha mãe e do meu pai, que se conheceram nesse lugar nas comunidades eclesiais de base, né? Quando eu entro para a universidade, eu passo a me organizar, na verdade, no ensino médio, eu participo da primavera secundarista, ocupando a escola, né, o meu território, e ali, nesse momento, passo a integrar também o Movimento Negro Unificado, o MNU, lá em 2000, um pouco antes, em 2014, mais ou menos, e passo a me informar também nesse lugar do movimento negro, do movimento social negro, né? E na universidade, depois, quando entro, passo a me organizar dentro da Kizomba, que é um movimento de juventude, que é quando eu efetivamente me filio de fato. Os meus pais já eram ligados ao Partido dos Trabalhadores, ligados não, né, filiados ao Partido dos Trabalhadores, e aí a partir da universidade, do movimento estudantil, que efetivamente eu começo a construir organicamente o partido. Então, a minha trajetória vem desse lugar muito coletivo e que me forma como sujeito. E aí, na universidade, dentro desses coletivos, a gente ocupa o diretório central do estudante, disputa, né, a narrativa e faz os enfrentamentos naquele momento do ele não, né? Então, depois a gente passa a sofrer com as tentativas de desestruturação das universidades federais como um todo, os projetos de Michel Temer, que querem criar pontes para o futuro, começam a desfinanciar toda a universidade. Então, a gente pega, né, e parte da minha trajetória perpassa justamente por esse acirramento da luta do movimento estudantil, né, dentro das universidades, e dali a gente se une com eu e mais dois jovens, né, para poder formar uma coletiva, a candidatura coletiva a deputada federal em 2022. E aí, nesse momento, a gente disputa
né, para deputada federal, e a gente tem 5.756 votos no estado, uma campanha vitoriosa para a gente, que tinha o objetivo de ajudar a eleger Lula, né, em 2022, e que foi aquele voto da juventude, dos estudantes. Então, a gente ia para portas de universidade, a gente ia para portas de escola de ensino médio, fazia campanhas antes, né, desse processo eleitoral para tirar o primeiro voto. Então, a partir daquele momento, a gente começa também a organizar pós-campanha período eleitoral, né, com a retomada do governo Lula. A gente entende que, para além, né, de retomar o governo, nós precisávamos também retomar a organização dos movimentos para que pudesse, inclusive, dar sustentação ao governo Lula, e a gente começa a se organizar também para fazer a disputa nos nossos territórios, que é o momento em que passo, né, então, a ser pré-candidato, depois candidato efetivamente em 2024, a vereadora. O Ivo também, né, que é o jovem que também estava comigo na candidatura coletiva, foi candidato na Serra, que é uma outra cidade do Espírito Santo, foi muito bem votado, e em Cariacica eu me elejo, né, como a primeira mulher vereadora do PT em Cariacica. Então a gente vem de uma cidade que já teve governo petista, né, com o atual deputado Helder Salomão, que foi prefeito de Cariacica. A gente já teve mais de 4 vereadores ao mesmo tempo do PT, mas nós nunca tínhamos elegido uma mulher vereadora. Então, sou a primeira mulher vereadora do PT de Cariacica, e estamos aí na luta, né? E essa é um pouco da minha trajetória até esse momento atual. Eu venho de uma cidade que, assim como outras cidades do Brasil inteiro, tem uma característica comum, que é a ausência da representação feminina nesses espaços. Então, as câmaras municipais como um todo, elas possuem uma característica comum, que é justamente ou a não presença ou a presença de uma única, 2 mulheres, dentro de um coletivo de homens que estão ali há muitos anos com diversos mandatos. Então, quando eu chego na Câmara, a gente vinha de um período de 3 anos e 6 meses sem nenhuma mulher na Câmara de Cariacica. E 3 anos e 6 meses porque, nesse período, 5 vereadores foram cassados justamente por terem fraudado cotas de gênero na reeleição de 2020. Então, uma justiça tardia que faz com que esses percam seus mandatos. E aí, nesse período, 2 mulheres assumem como vereadoras suplentes, mas que, infelizmente, não conseguem se reeleger. E aí, eu me torno, então, a 5ª mulher vereadora da cidade, sendo que, dentre essas 5, somente 3 efetivamente foram eleitas. As outras 2 também subiram nesse processo de estarem suplentes e ocuparem por períodos muito curtos o espaço do Poder Legislativo. Então, quando eu chego na Câmara, a primeira coisa que fica marcado, a ausência de um banheiro feminino. Então, assim, tinham 2 banheiros, mas ele não tinha um banheiro feminino. E aí eu já passo diversos questionamentos do tipo, a minha presença nesse espaço, minimamente, precisa garantir uma condição mínima. Recentemente, inclusive, eu estive com uma vereadora do interior do estado, e o prefeito também, e ela me disse que não tinha banheiro para ela. E aí eu chamei o prefeito, chamei o presidente da Câmara e falei, que é isso, cara? Tem que ter o banheiro para essa vereadora, por mais que ela seja única, é isso, dê a chave na mão dela e ela vai permanecer utilizando, porque é um direito básico, assim, para a vida, enfim, para a condição política dela. E aí, quando eu chego nesse espaço, então, nós temos uma ausência completa, né, inclusive de estar, da presença, né, assim, de poder conceber as mulheres também nesse espaço do debate, da disputa de narrativa. E aí, uma coisa se acentua porque, além de ser a única mulher e uma mulher jovem, eu também sou a única vereadora de oposição. Então, vejo uma cidade em que existe uma subserviência dos demais vereadores para o atual prefeito, para o executivo. E parte da minha campanha, inclusive, para além de estar focada, né, na necessidade de eleger uma mulher, então, para dentro do PT, a nossa narrativa era eleger a primeira mulher do PT para a Câmara de Vereadores e Vereadoras. E para fora, era eleger uma mulher que representasse efetivamente as pautas do povo. Então, o nosso slogan, inclusive até hoje, né, é a voz que representa. Então, a voz que representa as mulheres, a juventude, a negrada, a periferia, a educação, a saúde. E aí, quando a gente chega naquele espaço em que os debates centrais, sobretudo da vida das mulheres, estão de canto, não são centro, é um choque tanto para mim quanto para os demais vereadores.
Então, eu lembro que na nossa campanha, eu sempre fazia um discurso que era: é preciso tornar o debate político um debate público na cidade de Cariacica. E muitas vezes esse é justamente o cenário de muitas câmaras. A minha cidade é uma cidade com mais de 350 mil habitantes, não é tão pequena, mas é uma cidade com as menores arrecadações do estado do Espírito Santo, por mais que esteja na região metropolitana. Nós somos uma cidade com pouquíssima arrecadação, e essa é uma lógica que se reproduz em muitas cidades do Brasil inteiro. Então, você tem, certamente, câmaras que não conseguem fazer o discurso e o debate político. Então, você tem vereadores que estão muito mais numa perspectiva de estar nas ruas, falando de buraco, que é importante, mas de pequenos serviços e obras que não são estruturantes e que não mexem com a vida das pessoas. Então, quando a gente chega com a cara jovem, de mulher, de periferia, e eu assumo, inclusive, de preceito, né? Eu sou uma mulher iniciada no candomblé, e eu tinha acabado de ser iniciada, então eu assumi, tomei posse de preceito, toda paramentada, e aquilo gera um choque, mas que por muito tempo manteve a esfera do respeito. Quando a gente chega para o debate para discutir efetivamente a vida das pessoas, sobretudo a vida das mulheres, porque a minha cidade, para além de ter ausência de participação feminina, é uma cidade que hoje se encontra entre as 50 cidades que mais estupram meninas e mulheres no Brasil. Então, nós somos a 46ª cidade, e uma cidade que não tem serviços para atendimento dessas mulheres. Então, quando a gente chega com esse debate, com a pauta, inclusive difícil de avançar, porque os demais vereadores sequer têm condições de fazer o debate avançar, de pensar políticas públicas. E aí vão muito para esse lugar: você é uma vereadora de oposição, então você só sabe falar mal, sabe? Confundem a crítica com o ataque, sabe? E aí, nesse momento, eu passo a ser quase que uma inimiga do prefeito. E por mais que os vereadores me respeitem, toda vez que a gente entra num debate das ausências das políticas públicas na cidade, eu contra 18. Então, todos eles vão fazer discursos. E aí, no início, um vereador bolsonarista passa a fazer um debate um pouco mais ideológico, atacando o partido, dizendo que eu falava mentiras, trazendo elementos, mas que ainda permaneciam na esfera ideológica. E aí, em fevereiro, um vereador suplente assume, e esse vereador suplente já ultrapassa os limites e vai para a violência política, na tentativa de deslegitimação da minha pessoa, do meu mandato, enfim, com diversos ataques recorrentes. Então, a minha presença na Câmara hoje cumpre alguns papéis, né? Eu acho que, dentre eles, mostrar que quando nós mulheres jovens, de periferia, adentramos esses espaços, a gente muda completamente a forma, o conteúdo da política. A gente realmente coloca as nossas vidas no centro do debate e muda não só a cara, né, mas o conteúdo e a forma de pensar a política. Hoje nós estamos no processo de tentativa de implementação da Procuradoria. Nós participamos de um processo, inclusive com a deputada estadual Irine Lopes, que é a procuradora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, uma procuradoria consolidada, que tem articulações tanto com a Defensoria e com outros órgãos, e ela convidou todas as mulheres e presidentes das câmaras municipais do Espírito Santo para uma reunião com a Procuradoria da Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse implementar, e nisso o nosso projeto já estava até escrito e tal, mas que isso fosse uma medida que pudesse acontecer de forma conjunta, e com isso ser também uma estratégia para que as câmaras compreendessem a necessidade real de implementar esse órgão. Ele surge originalmente como um órgão para pensar a participação das mulheres no espaço legislativo, na própria Câmara. Mas, em debates, discussões, tanto no Congresso Nacional e em outras assembleias, começa a se pensar que, para além de se pensar, obviamente, com muita necessidade, o espaço político ali, que é institucionalmente falando, da presença das mulheres, então, assim, como é que eu garanto que as mulheres possam exercer seus mandatos de forma segura dentro desses espaços? É um papel da Procuradoria. Mas todas as que a gente
propôs, inclusive após essa reunião, ela pensava também para além, né? Pensava ainda o conjunto das mulheres, né, e das políticas públicas na cidade. Então, hoje eu sou presidenta da Comissão de Mulheres de vereadores e vereadoras lá da Câmara, e aí nós propusemos, inclusive, para também debater a Procuradoria, uma audiência pública em 13 de maio, e que tem dado frutos até hoje. E aí a gente faz um processo de articulação com os outros órgãos, porque como vereança e como legisladora, a gente tem um papel ainda muito limitado, né, dentro dos espaços. Pensar os projetos de lei, pensar as políticas públicas, ainda nesse lugar do não posso onerar, né, o executivo. Então, ele é um papel que fica muito limitado. E aí a gente entendeu que era preciso, então, convidar os demais órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, para que pudesse efetivamente estar conjuntamente pensando quais são as políticas públicas existentes, aquelas que não existem e aquelas que precisam urgentemente serem criadas. A Procuradoria, ela surge nesse lugar justamente de entendendo que, como única mulher vereadora, uma cidade com, hoje é a cidade que mais mata, em primeiro lugar em 2025 já, em homicídio e feminicídio de mulheres no Espírito Santo, como eu faço para responsabilizar também a Câmara de Vereadores, e não somente o meu mandato, que é tão pequenininho frente a toda a estrutura. Então, a Procuradoria, ela tem esse papel de responsabilizar institucionalmente a Câmara de Vereadores. Porque não vai ser único, exclusivamente, o mandato da Sucena, o mandato da vereadora tal, o mandato do vereador tal. Não, vai ser justamente você conseguir elencar estrutura financeira, recursos humanos, espaço físico, para que a Câmara em si pense também as políticas públicas, os dados e a necessidade de avançar na implementação de políticas públicas na cidade. Hoje, nós conversamos com o presidente da casa, mas ainda enfrentamos algumas barreiras para conseguir efetivar. Eu conheci algumas procuradorias assim, que têm espaço físico, que conseguem criar, inclusive, articulações em alguns níveis, prevenção e promoção, né? Então, prevenção no sentido de construir ações conjuntas com defensoria, com as escolas, adentrar esses espaços para poder pensar uma educação, uma formação que trate a violência política de gênero, ao mesmo tempo que as nossas casas de leis têm se tornado os espaços que surgem justamente leis que são contra o debate de gênero na escola. Então, por exemplo, na minha Câmara de Vereadores acabou de chegar um projeto na semana passada que proíbe, que na verdade é uma cópia, um copia e cola de um projeto de lei aprovado no Espírito Santo, que nós demos o nome de Lei Antigênero, aprovado na Assembleia Legislativa, que proibia, que dava autorização para que os pais proibissem os filhos de estar dentro de sala de aula em debates que pensassem a equidade de gênero. Muitas das mulheres, como eu, já ouviram o termo viabilidade eleitoral. Então, basicamente, a viabilidade eleitoral ela se torna um mantra para questionar a possibilidade de eleição de mulheres negras e periféricas. Primeiramente, perpassa a formação política, então a sua capacidade política de convencer, de falar, de articular, de construir, perpassa as suas articulações a nível de partido também. Então, quais são os atores que você tem que podem vir a bancar, e bancar não financeiramente, mas bancar politicamente, depois financeiramente, a tua campanha, e certamente as condições econômicas do período pré-campanha, que, ao meu ver, é o mais importante para essa que hoje se apresentam como eleições de 45 dias. E aí, como eu vim de uma família partidária que construía eleições e eleições, minha mãe foi candidata, já teve campanhas imensas, de meses e meses. E a gente chega hoje a um período de 45 dias. E uma eleição vitoriosa não se faz em 45 dias. Então, esses três momentos e esses três importantes espaços assim, relativo à sua condição de estar como candidato e pré-candidata, eles são muito fundamentais. E aí eles ditam a sua viabilidade eleitoral, que é o mantra dos partidos para dizer se bancam ou não a sua campanha.
Então, eu vim de uma corrente do partido, então eu já era organizada dentro desse espaço, e a minha construção se deu nesse lugar, né, de vir de um espaço muito coletivo, construindo. Mas é fato que hoje as mulheres, como um todo, né, sobretudo as mulheres negras e periféricas, elas enfrentam grandes desafios quando elas, primeiramente, começam a se enxergar como candidatas. Então, se enxergar nesse lugar possível, de um lugar que é comum, de um lugar que é uma possibilidade para muitas. Então, muitas vezes, e aí a gente enfrenta o debate das cotas, né, que não que são cotas de gênero, né, e não cotas para as mulheres, então, assim, são 30%, mínimo de 30%, também pode ser para homens, não necessariamente para as mulheres, mas a gente entende que as condições estruturais hoje de desigualdade de gênero, em que as mulheres estão à margem e inferiorizadas em todas as políticas, obviamente nos colocam nesse lugar de acabar sendo sempre o mínimo dos 30%. E aí nós temos uma recorrência de ação dos partidos, que é justamente pensar a participação das mulheres na política somente atrelada a essa necessidade de cumprir com as cotas de gênero. Então, hoje, o PT efetivamente tem espaços formativos, mas em muitos outros partidos, e também no nosso próprio partido, a gente ainda tem muitas ausências no quesito conseguir, primeiro, dar condições econômicas para que as mulheres tenham tempo e espaço para se dedicar à política. Porque as mulheres todas, né, jovens e não jovens, aquelas que são mães e não mães, normalmente elas não têm como, não são mulheres liberadas dentro de movimentos, elas não são mulheres que somente militam, não são mulheres que somente estudam, então tem dupla, tripla carga de jornada de trabalho. Quando são mães, isso ainda fica mais acentuado, e estão nesse lugar das ausências comuns de políticas de cuidado que permitam que a gente tenha mais tempo, inclusive, para se dedicar à política. Então, os próprios partidos também não conseguem conceder, e muitas vezes não os querem também, não tem isso como uma política partidária, diferente da gente que tem também, né, uma política partidária de paridade e que pense efetivamente a participação das mulheres, nos colocam nesse lugar de participantes para cumprir a cota de gênero por muitas vezes. E aí, quando chegam quase que, né, no período eleitoral, efetivamente, colocam propostas para que você possa auxiliar o partido, para que você possa ajudar com que a chapa possa se encaminhar, e depois disso enfrentam diferentes resistências quanto ao financiamento. Então, uma grande mudança em 2024, que foi muito importante, foi justamente a necessidade de financiamento e destinação de fundo eleitoral para as candidaturas de mulheres. Na aula de hoje, aprendemos sobre o tema Participação Feminina nas Eleições Municipais de 2024, Desafios e Conquistas,